Tem 3 copos na pia desde terça, o garfo com resto de ovo secou virou fóssil, e você jura que vai lavar tudo logo depois do café. Só que agora a pia virou um monumento à tua incompetência de terminar qualquer coisa, e olhar para essa louça suja dá mais cansaço do que limpar o apartamento inteiro. Tem um momento exato em que a casa deixa de ser um lugar onde a gente mora e vira um inventário do que a gente está empurrando com a barriga. Não é aquela bagunça organizada de quem vive, não. É a bagunça que tem peso moral. Sabe quando você entra na cozinha de manhã, ainda meio grogue, e tem um copo solitário com a marca de Nescau endurecida na borda, bem no fundo da cuba? Ontem à noite você olhou para ele. Pensou, eu passo uma água rapidinho ó. Mas aí o dedo coçou pro lado no feed. O episódio da série começou a carregar sozinho, e você pensou amanhã de manhã eu resolvo. Só que o amanhã chegou. E o copo solitário encontrou um prato de almoço requentado, que por sua vez adotou 2 garfos cruzados e uma panela pequena onde grudou um resto de arroz com gema de ovo que já virou cimento arqueológico. A pia brasileira tem essa vocação meio trágica para monumento. A gente não acumula só louça, a gente acumula evidências físicas da nossa própria procrastinação. Cada garfo sujo ali parado é um pequeno testemunho de uma micro derrota da noite anterior. É o eu não dou conta de mais nada hoje é materializado em cerâmica e inox. O Sêneca, o romano que escrevia sobre a brevidade da vida lá em Alexandria e em Roma, e que provavelmente nunca lavou um garfo na vida, convenhamos, dizia que a gente não tem falta de tempo, mas muito desperdício dele. Só que ele era um cara rico com escravos, né? É fácil achar que a vida é curta quando tem alguém tirando o grude de ovo da panela pra você enquanto você discute filosofia no pátio. Para a gente, o problema não é só que o tempo voa, é que o tempo gruda. E ele gruda exatamente naqueles pequenos nadas que a gente vai deixando para depois. Você acorda, olha para a pia e sente aquele aperto sutil no peito. Não é desespero, não é crise existencial de novela. É um cansaço estético e moral. Você pensa, se eu lavar isso agora, o dia começa oficial. E é exatamente por isso que você não lava. Você prefere fazer um café na cafeteira italiana usando a última xícara limpa que estava escondida no armário alto, equilibrando o perigo de faltar louça com a arte olímpica de evitar a pia. A gente vive adiando confrontos pequenos porque tem medo de que, ao mexer na sujeira pequena, a gente acabe tendo que mexer na sujeira grande de dentro. Parece exagero psicanalítico tirar uma conclusão profunda sobre a existência humana olhando para uma frigideira engordurada. Talvez. Mas a verdade é que a nossa casa é um mapa térmico da nossa cabeça. Quando a mente está um caos, com 30 abas abertas no navegador mental, 30 conversas não respondidas no WhatsApp e aquela sensação vaga de que a vida está passando na velocidade 2 e a gente na velocidade 0, a gaveta de talheres vira uma gaveta de lixo. A pia transborda. Tem uma frase ótima do filósofo coreano-alemão Byung-Chul Han, que escreve muito sobre o cansaço da nossa época, falando sobre como a gente perdeu a capacidade de contemplação porque vive em função do desempenho, da produção. Mas e quando a gente falha até no desempenho de ser funcional em casa? Quando a gente nem produz e nem descansa, só fica ali, paralisado entre o sofá e a pia, olhando para o nada enquanto o celular brilha na cara? A gente não está sofrendo só porque o mundo é acelerado. A gente está sofrendo porque a gente se acumulou. Sabe aquela sensação de que você precisa arrumar a casa antes de receber visita, mas a visita é você mesmo? É isso. Você entra na sua própria cozinha e tem vergonha de você mesmo. Você desvia o olhar da pia igualzinho desvia o olhar daquela mensagem que chegou 3 dias atrás e que você sabe que vai exigir uma resposta longa, sincera e dolorosa. O copo na pia não é só um copo. É um eu te avise. É o seu eu de ontem deixando um bilhete passivo-agressivo para o seu eu de hoje. E o seu eu de hoje faz o quê? Passa reto, coloca a chaleira por cima, finge que não viu, e vai checar o Instagram para ver se a vida dos outros está tão estagnada quanto a da gente. Spoiler. Está. É engraçado como a gente gasta uma energia infinita inventando desculpas sofisticadas para o que é, no fundo, só uma preguiça monumental de existir por 5 minutos. Você abre o armário procurando um copo limpo, não acha, e em vez de lavar o bendito copo que está ali na bacia desde terça-feira, você prefere beber água direto naqueles potes de conserva de vidro sem tampa, ou pior, vai na geladeira e toma golinhos direto da garrafa escondido, igualzinho a um adolescente morando sozinho pela primeira vez, que descobriu que não tem mãe para mandar lavar a louça. A gente cria engenharias domésticas mirabolantes só para não encarar a esponja. Tem prato equilibrado em cima do micro-ondas, garfo enfiado no escorredor de talheres que já virou uma torre inclinada de pizza, panela de arroz de 3 dias atrás com um ecossistema próprio que daqui a pouco ganha direito a voto. Sêneca, aquele filósofo romano que escrevia cartas longuíssimas sobre a brevidade da vida, dizia uma coisa que parece muito bonita nos livros de bolso, mas que dá uma raiva danada quando a gente lê com a pia cheia. Ele falava que a vida não é curta, mas que a gente perde muito tempo.
A gente gasta os dias correndo atrás do rabo, ocupado com nada, adiando o que importa. Mas Sêneca não estava pensando na pia da cozinha de um apartamento de 2 quartos no domingo à tarde em que a água da torneira sai meio morna e a esponja já está com aquela cara de que passou do ponto. Se Sêneca morasse na nossa rua, ele ia ver que a gente não perde tempo só com coisas grandiosas. A gente perde a vida inteira nesse pequeno limbo de hesitar entre fazer o que precisa ser feito e continuar sentado no sofá olhando para o teto. A gente gasta horas preciosas do domingo pensando na louça, sofrendo pela louça, culpando a louça, sentindo o peso moral da louça, enquanto a louça continua exatamente no mesmo lugar, imóvel, rindo da nossa cara de otário. A verdade que dói um pouco é que a bagunça da casa é a nossa bagunça mental colocada em tamanho real para a gente tropeçar nela. Quando a casa está caótica, a cabeça está um depósito de entulho. E quando a cabeça está um entulho, a casa vira um depósito de louça. É um ciclo sem fim. Você olha para aquela pilha e pensa, se eu começar a lavar agora, vou ter que lidar com o resto. Porque lavar a louça nunca é só lavar a louça. Quando a água morna bate na sua mão, vem os pensamentos. É impressionante. A pia da cozinha é a melhor máquina de gerar crise existencial que a humanidade já inventou. Você esfrega um prato e de repente está lembrando daquela frase infeliz que você disse para um amigo em 2018. Está pensando no boleto que nem podia citar aqui. Está imaginando o que vai ser da sua vida daqui a 10 anos se você continuar comendo miojo na panela direto da geladeira. Por isso a gente adia. A gente não tem medo da gordura do prato. A gente tem medo do silêncio que vem junto com o detergente. Tem dias que a única vitória possível é fechar a porta da cozinha, apagar a luz, ignorar um monte de prato e fingir que aquela parte da casa foi adúcida por um ovni. E sabe de uma coisa? Está tudo bem também. A vida não vai desabar só porque ficou um garfo sujo de requeijão secando até segunda-feira de manhã. A gente se cobra um nível de ordem que a vida real simplesmente não comporta. A gente quer ser aquela pessoa impecável dos comerciais de margarina, que acorda cedo, faz yoga com luz natural, bebe suco verde e lava a louça cantando ópera enquanto o sol nasce dourado na janela. Mas a gente é a pessoa que acorda de mau humor, tropeça no chinelo, engole um café frio e passa o dia inteiro negociando com a própria consciência se vale a pena levantar para trocar o rolo de papel higiênico. A gente precisa aprender a rir um pouco dessa nossa mania feia de achar que tudo é um grande fracasso moral. Não lavar a louça agora não faz de você um ser humano horrível, só faz de você alguém cansado que precisa descansar um pouco. Só que, em algum momento, a água vai ter que correr de novo. Em algum momento, você vai ter que encarar o balcão da pia, tirar a poeira da esponja e começar pelo copo mais fácil. Sem drama, sem discurso motivacional, sem achar que está salvando o mundo. Só limpando a sujeira que você mesmo acumulou para poder, finalmente, respirar um ar um pouquinho mais limpo dentro da sua própria casa. Então faz assim, larga o celular por 2 minutos, vai lá na cozinha, bota uma música que você gostava quando tinha 15 anos para tocar no talo, e limpa pelo menos o essencial. Deixa o resto para depois. A vida é longa demais para a gente passar o dia inteiro com culpa por causa de um prato fundo. É isso. Vai lá viver, limpa o que der, e deixa o resto para o seu eu de amanhã resolver. Ele que lute. Obrigado por ouvir. Deixa o like, e não foi ChatGPT no piloto automático.